Graça e paz, irmãos e irmãs. Da outra vez que eu vim aqui não tinha ar-condicionado. Vocês estão muito chiques, meu. Podemos aplaudir a Jesus pelo ar-condicionado? Eu estou falando disso porque lá na nossa igreja nova, o ar-condicionado já está instalado, mas a Enel não ligou ainda. Então, quando eu entro numa igreja com ar-condicionado, é a graça de Deus sobre a minha vida. Tá tudo bem com vocês, gente? Que bom. Eu falei para o Anderson que eu sempre subestimo a distância de São Paulo para São Sebastião. Obrigado. Eu sempre creio que é mais perto. E eu sempre me lasco. Mas graças a Deus cheguei no horário bom. Eu quero agradecer muito, de verdade, o convite. Obrigado, viu, meu irmão? Tua vida é muito especial. Obrigado pela amizade, né? A gente se fala pouco, mas quando se fala é sempre bom. Mas sempre juntinhos lá, quinzenalmente no Connect. Deus abençoe tua casa, esposa, filha, enfim, é um privilégio. Podemos aplaudir a Jesus pela vida dos pastores. Eu sou o pastor que mais peço para aplaudir no Brasil, assim. Qualquer coisa tem que aplaudir. Gente, vamos lá, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Rodrigo, eu sou esposo da Tatiane, nós estamos casados desde 2006, né? Então, bons anos já. Temos 2 filhos, o Davi, de 14 anos, e o Lorenzo, de 8. Eu ia trazê-los comigo, porque a minha esposa hoje está ministrando para pastoras, numa fazenda, toda chique lá e tal. Então, assim, os meus filhos ficaram sozinhos em casa, um de 14 e o de 8. Então, eu estou aqui intercedendo lá, entendeu? Os irmãos da intercessão nem foquem aqui, foquem lá. Mas tá tudo tranquilo, já estão acostumados. Acabei de falar com eles, está tudo bem. A Tati está numa cidade próxima aqui, ministrando para mulheres também. Falando isso, a Tati precisa vir aqui um dia, né? Só chamar. Ela vem com o maior prazer. Eu sou pastor juntamente com ela da ADAI. ADAI significa Assembleia de Deus Alto do Ipiranga. Somos pastores lá também há 14 anos, a idade do meu filho. É isso, não tenho muita coisa para dizer de mim, não. E para você que não me conhece, não perdeu nada. Nada. A única coisa que eu quero fazer aqui, que é a mais importante, é pregar o Evangelho, né? Eu gosto de participar de conferências, porque eu gosto de entender a raiz dessa palavra. Conferência é lugar para conferir. Conferir o que está errado e parar de fazer. Conferir o que está dando certo e melhorar. Quando um supermercado ele fecha para balanço ou para conferência, para conferir quais são os produtos que estão vendendo bem, quais são aqueles que não estão. E se tem um ambiente que precisa ser conferido, é a igreja. Porque a igreja é de Jesus, mas ela é formada por pessoas que muitas vezes se distanciam daquilo que Jesus pensa. Tanto é verdade que a Bíblia vem dizer que naquele dia, muitos vão dizer, Senhor, Senhor. Aí Jesus vai olhar, eu? Não. Acho que vocês tiveram outro Senhor. Então o fato de sermos igreja não nos torna pessoas perfeitas, um movimento perfeito. Nós podemos nos perder pelo caminho. Vocês conhecem igrejas que começaram bem, mas lá para os seus 6, 7, 8, 10, 15, 20, 30 se perderam. Igrejas que tinham tudo para dar certo, mas ao decorrer da caminhada fecharam as portas.
Então, quando eu penso em igreja, quando eu penso em conferências como essa, é de fato um ambiente para a gente conferir. Conferir o que nós estamos acertando como indivíduos, mas também conferir aquilo que a igreja local, na figura dos seus pastores, também estão fazendo, porque eles também são humanos. Eles também têm uma cota de erro. E pastores que não entendem que têm as suas respectivas cotas de erros, bons, e não assumem isso, bons sujeitos não são. Agora, se você faz parte de uma igreja onde a conferência, não simplesmente um congresso, mas a conferência faz parte do DNA dela, valorize. Porque é o momento da gente parar, muitas vezes, né? Eu sempre falo que não adianta ir para o velório, precisa saber quem morreu. Tem gente que vai fazendo, não sabe nem por que está fazendo. Então, quando eu penso a respeito disso, se quiser abaixar um pouquinho só o retorno, filho, só um pouquinho. Eu falo um pouquinho distante do microfone, às vezes pode dar microfonia para você. Tá bom assim? Obrigado. E quando eu penso, né, em momentos como esse, um dos assuntos que mais me provoca, e por coincidência foi o que o Anderson pediu para mim, é a respeito do porquê a igreja é igreja. Né? Jesus só pediu para a gente fazer discípulos, a gente que inventou o resto. A gente inventou coral, a gente inventou banda, a gente inventou orquestra, a gente inventou som, iluminação, parede preta. A de vocês é cinza, escura. Mas Jesus só pediu para a gente fazer discípulos, a gente inventou o resto. Aí você fala, Rodrigo, e o que a gente inventou é ruim? Não sei. Se torna ruim quando aquilo que a gente inventou é fim e não meio de fazer discípulos. Se o louvor existe numa igreja simplesmente para fazer música, é porque a gente não entendeu nada que ele pediu. Agora, se o louvor é um time de discípulos de Jesus que tem a desculpa de fazer música, aí a gente está acertando. Então, eu acho que a grande provocação para o nosso tempo, para as nossas igrejas, é a gente tentar voltar a pensar sobre discipulado. Infelizmente, essa terminologia ela ficou muito machucada por conta de movimentos de R12, G12, X12, V12, U12, TIL12, célula daqui, grupo de conexão dali, como se apenas o pequeno grupo fosse uma expressão de discipulado. Se essa conferência não serve para te discipular, não faz sentido ter essa conferência. Se o fato de você frequentar um pequeno grupo ou um ministério não faz você, ou não faz de você um discípulo melhor, não faz sentido algum que a gente está fazendo. Então, eu quero trabalhar um texto bíblico com vocês que também mexe muito comigo a respeito o que a gente está fazendo, que é até legal, mas não está levando a gente para lugar algum. O que nós estamos fazendo como igreja que é até bonitinho, mas no fundo, não está gerando nada de discipulado em nós. E me perdoe a prolixidade, mas é só para reforço pedagógico. Tudo na igreja precisa gerar discipulado. Da pregação ao abraço do voluntário. Se lá fora, ou no som, ou aqui, o abraço, a pregação, a música, se aquilo que nós cantamos com esse time não fez da gente discípulos melhores, mediante o discipulado do time de adoração que cantou e ministrou e nos abençoou aqui, se isso não nos torna mais próximos daquilo que Jesus espera, a gente está perdendo tempo. E feio ainda. Porque a gente não tem tempo para perder tempo.
O texto bíblico que eu quero trabalhar com vocês é um texto, eu não sei se vocês já leram uma vez, acho que sim, vocês são crentes pra caramba, vocês leem a Bíblia todo dia. 2 Reis, capítulo 18, versículo 1. 2 Reis, Segundo Reis, capítulo 18, versículo 1. Vocês estão aqui comigo ainda ou perdi vocês? Segundo Reis, capítulo 18, versículo 1 ao versículo 7 diz assim: No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abiá, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Ele removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubando os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Ela era chamada Neutzã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Quantos confiam no Senhor aqui? Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele. Era bem-sucedido em tudo o que fazia até aí. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que eu diminua, mas assim, drasticamente, para que o Senhor cresça muito nesse ambiente. Que teus filhos e filhas aqui diminuam, para que o Senhor cresça. A ti a honra, a glória e o louvor, para todo sempre. Amém e amém. Olhem só, Ezequias, ele foi um revolucionário a respeito do que é uma pessoa ser focada. Eu costumo dizer que eu não consigo controlar nada na vida. Já tentei controlar os meus filhos, só me lasquei. Minha esposa, então, ainda mais quando ela vai no shopping. Não consigo controlar as ovelhas as quais o Senhor tem me dado para pastorear. Não consigo controlar o Anderson, não consigo controlar o Connect, não consigo controlar nada. Só tem uma coisa na vida que eu aprendi a controlar: o meu foco. Não tem outra coisa. Pode pensar, pode filosofar. O que você fizer, você vai perceber que a única coisa que você consegue controlar enquanto Deus te dá ciência é o teu foco. Ah, mas eu estou gordinho. O problema é teu. Ah, mas eu não estou orando. O problema é teu. Mas eu não estou jejuando. Eu não estou a minha melhor versão no serviço. O nosso problema não é o patrão. O nosso problema somos nós. Porque nós que estamos muitas vezes ouvindo vozes que não deveríamos ouvir. Mas eu te convido hoje a você compreender que a única coisa que você pode focar, ou melhor, a única coisa que você pode controlar sim é o seu foco. Não podemos terceirizar essa responsabilidade. E Ezequias, para mim, de tantos homens na Bíblia, além de Jesus, óbvio, para mim esse cara aqui é um exemplo de foco. Ele assume o reinado. Só que ele assumiu um reinado altamente maluco, assim, depravado, né? Os reis que antecederam ele, assim, medíocres, horríveis, que eu tenho muitas vezes até vergonha de falar em cima de um púlpito aquilo que esses reis faziam. Mas o que eu acho mais bonito é que a Bíblia não esconde. Mesmo sendo de uma linhagem real. Ezequias, ele chega num cenário altamente plural, altamente idólatra, né? Mas ele percebe que Deus tinha colocado ele para organizar aquela igreja, aquele país, no caso Judá. Por mais que o seu pai, por mais que o seu avô, por mais que os seus antecessores pudessem estar atrapalhando drasticamente a religiosidade, a moral, a ética judaica,
Ele entendeu que ele era a pessoa certa para aquele tempo. Ei, por favor, acredite, você é a pessoa certa para esse tempo. Eu vou falar novamente, é apenas para reforçar. Ei, você é a pessoa certa para o teu tempo. A Bíblia vem dizer que Davi entendeu e foi útil para a sua geração. Nós não nascemos na geração errada, nós nascemos na geração certa. Ezequias, ele tem essa compreensão. Acompanhem comigo, olhem só algumas coisas que a Bíblia fala sobre ele. Segundo Reis 18, versículo 3. A gente está conseguindo aqui projetar. Pronto. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. E de tantas coisas que ele fez, gente, primeira coisa, se você quiser anotar, eu acho importante, ele removeu os altares idólatras. Eu amo conferência porque é esse ambiente aqui, gente. Eu gosto de culto normal, eu confesso, mas conferência para mim eu gosto. Segunda coisa que a Bíblia vem dizer, se vocês quiserem anotar também, ele quebrou as colunas e os postes sagrados dedicados a outros deuses. Ele removeu altares, mas também quebrou as colunas. Ou seja, ele não ficou no superficial, ele foi mais profundo. Derrubar um altar é uma coisa, derrubar uma coluna dava mais trabalho. Tem algumas limpezas que nós precisamos fazer na nossa vida, que simplesmente fazer por cima não vai dar conta. A gente tem que tirar com raiz e tudo, senão lá na frente a gente sabe os problemas que isso pode gerar. Agora, acompanhem comigo, olhem só o que ele fez. Segundo Reis 18, versículo 4. Ele despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito. Falem comigo, ele despedaçou a serpente de bronze que o Anderson fez. Gente, ele quebrou um negócio que Moisés fez. Aí você fala, Rodrigo, que bendita serpente é essa? Vocês podem abrir a Bíblia? Vamos lá, Números, capítulo 21, versículo 4 a 9, se eu não me engano. Números 21, de 4 a 9. Eu vou dar um tempo para você abrir a Bíblia aqui, é um pouco mais difícil de achar. Vamos descobrir que serpente é essa. Números 21, versículo 4 ao 9. Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho. Isso aqui é 1000 anos atrás, mais de 1000 anos atrás, ok? Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. A comida que Deus estava dando, o cara dizer comida miserável, o cara tem que ter muita coragem. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: ei, faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Ou seja, na geração, muitos 1000 anos depois, a serpente que Moisés tinha feito no deserto para curar os murmuradores, essa serpente ela foi guardada, ela foi embalada e ela ficou intacta até os dias de Ezequias. Ou seja, não é uma serpente que eu fiz, não é uma serpente que o Anderson fez, não é uma serpente que Arão fez, não, foi uma serpente que Moisés fez. Agora, a Bíblia vem dizer que o Ezequias não apenas quebrou a serpente de bronze que Moisés tinha feito, mas quebrou em pedaços intencionalmente. Ela era sim uma serpente especial e sagrada. Era sim a serpente que havia sido esculpida e mantida por Moisés, amando de Deus, e nas outras gerações seguintes. Ela era sim uma serpente que foi instrumento de cura para as pessoas mordidas de cobra, sim. Mas ainda assim, Ezequias percebeu
que para a geração dele aquilo não era uma bênção mais, era um empecilho. Até porque o que era um meio para o milagre no deserto, agora estava se tornando um fim para a geração de Ezequias. O que era apenas um instrumento de adoração na geração de Moisés, no sentido de: Senhor, obrigado por ter nos curado, agora tinha virado um ídolo na geração de Ezequias. O que era uma simples serpente esculpida, agora até nome já tinha. Olha como o ser humano é doido. Era uma simples serpente. Em nenhum momento Deus pediu para guardá-la, resolveu no deserto. Mas como o ser humano, ele é muito apegado àquilo que ele vê, transformou essa serpente num ídolo, que na geração de Ezequias, as pessoas estavam adorando. O nome dessa serpente colocaram, na época de Moisés nem nome tinha, porque era um bronze qualquer. Na época de Ezequias estavam chamando ela de Neutzã. Virou Deus. Eu não tenho dúvidas que muitas pessoas criticaram Ezequias. Você tem dúvida? Você tem dúvida que os tradicionais da igreja de Ezequias falam assim: não era para ter quebrado? Você tem dúvida? Eu não sei como que funciona aqui a liderança mais robusta da igreja, mas você pega uma igreja Assembleia de Deus, os vice-presidentes, você pode ter certeza que se na igreja do Ezequias tivesse vice-presidente, os vice-presidentes não precisavam de tanto. Se fosse numa igreja metodista, a clã falaria: não precisava de tanto. Se fosse numa igreja batista, onde a igreja é soberana, a igreja no conselho falaria: exagero. Por quê? Porque é uma coisa que Moisés fez, mas e daí que Moisés fez? Fez e deu certo, mas agora virou um problema. A pergunta que não quer calar é: como igreja evangélica brasileira que somos, quais são as serpentes de bronze que funcionaram ontem, mas não estão rolando mais hoje? O que nós temos realizado como igreja, mas que no fundo, só tem atrapalhado a formação de discípulos? Quais têm sido as nossas serpentes de bronze? Hoje, infelizmente, é uma epidemia de igrejas fast food, né? Pessoas que gostam de cardápios grandes e os pastores têm que se virar para oferecer demanda. As pessoas não são mais cristãs, as pessoas são consumidoras. A cultura do Netflix agora está dentro da igreja. A cultura do fast food está dentro da igreja. E ai se não tem ar-condicionado. Ai se a igreja não está limpa. Ai se o som não está bom. Ai... Uma nova ideia surge na igreja do lado, e a igreja do lado está crescendo, aí as pessoas vêm e falam assim: pastor, tem que fazer a mesma coisa. Por que tem que fazer a mesma coisa? É discipulado ou é serpente? Ou é coluna de fumaça, ou é parede de fumaça, seja lá a fumaça que for. Aí o que vai acontecendo na maioria das igrejas? Ainda bem que eu estou falando com muita tranquilidade aqui, que eu não falei com o Anderson sobre vocês. Então assim, estou falando de coração. Se vai resvalar, resvalou. As igrejas estão com um monte de agenda. E culto na segunda, e culto na terça, e culto na quarta, e culto na quinta, e culto na sexta, aí volta, ensaio na segunda, ensaio na terça, ensaio na quarta, grupo de conexão na quinta, e na sexta. A gente está fazendo tudo, mas talvez não tenha tempo nem para abraçar o filho à noite e gerar discipulado dentro de casa. Acho que é a última vez que o Anderson me chama. Ei, como pastores, como líderes, como voluntários de igreja, precisamos entender e identificar quais são as nossas serpentes. Mas já estou falando, você vai quebrar e alguém vai reclamar. No meio da pandemia nós tínhamos um culto de segunda-feira que era o culto de oração. Alguém duvida que culto de oração é de Deus, sim ou não? É uma bênção o culto de oração.
Mas era sempre a meia dúzia. Aqui não tem esse problema em São Sebastião, mas lá em São Paulo, o culto de oração sempre é menor. Aí eu falei, vamos pensar estrategicamente, será que está rolando mesmo? As pessoas estão conseguindo na segunda-feira, porque elas já serviram no domingo. Como que eu vou fazer? Eu estou fazendo um encontro na segunda, eu não estou dando nenhum tempo para as pessoas respirarem. O que a gente pensou? Ao invés de a gente fazer um culto na semana, a gente entra no Zoom, todo dia ao meio-dia, da 12h15. A maioria falou, uau, vou poder orar com a igreja. Porque muitas vezes não temos a bênção da proximidade, mas temos a bênção da conectividade, e a gente tem que usá-la da melhor maneira possível. Resumindo, o que entra hoje nas nossas reuniões de oração é muito mais do que ia nas nossas reuniões de segunda-feira. Agora, você pode ter certeza que teve um abençoado que dizia, está tirando o culto de oração. O infeliz. Não estou. É porque virou uma serpente para você. Você está se apegando ao formato. Nós já colocamos uma regra lá na igreja. Reuniões que podem ser feitas no Zoom, não me chama para presencial. Me erra. Fala para quem está ao teu lado. Me erra. O que se resolve no Zoom, para que você quer me deslocar aqui? Você fala assim, Rodrigo, mas a gente está em São Sebastião, nossa vida é mais leve, tem praia. Ok, eu tenho inveja de vocês. Mas em São Paulo, sabe o que acontecia? Os caras faziam reuniões, o cara morava em Interlagos, fazia o cara ir até a Zona Leste para 40 minutos de reunião, isso é um pecado. Gasolina que o cara gasta, tempo no trânsito. Então assim, cada cidade tem a sua realidade. Para nossa, eu estou contando aqui para vocês, mas vocês sabem, aqui na igreja, qual é a serpente de bronze que precisa ser quebrada? Vocês sabem. 2 lições eu aprendo aqui, se vocês puderem anotar. Primeiro, nós precisamos ter coragem para eliminar a serpente. Isso também vale para a vida de vocês, tá? Qual é a serpente de bronze que está atrapalhando a vida devocional de vocês? O que você está chamando de demônio é carboidrato. Você precisa aprender a eliminar a comida ruim do seu prato lá em casa. É melhor nem comprar, porque se você compra, você vai cair em tentação e vai... Eu já falei para a Tati, não coloca a coca dentro de casa. É a nossa serpente de bronze, já tiramos, quebramos. Eu estou falando de coisa física, sim, mas o que está sendo a serpente de bronze para a sua alma? O que você está ouvindo que não deveria ouvir? O que você está assistindo? Esses dias, está sendo filmado? Tá? Então eu vou falar que uma pessoa, eu quase falo que é minha sogra. Esses dias, tomara que minha sogra não esteja vendo. Esses dias a minha sogra falou para a Tati, minha esposa, Tati, eu estou assistindo The Walking Dead. Eu não falei, né? Eu falei para a Tati, né? Falei, Tati, só faltava essa. Desculpa, eu conheço minha sogra, não é coisa de se assistir. Ela já fica o dia todo no Datena. The Walking Dead. O que vai dar no fim de semana? Aí a gente espera que uma senhora dessa fique adorando a Jesus no culto e sinta a presença de Deus, se o dia todo, a semana toda está comendo lixo, comendo morte, sendo que Jesus veio para dar vida. E aqui não estou falando que a minha sogra é menos crente. A minha sogra é 10 vezes mais crente que eu. Não estou falando aqui que ela é melhor ou melhor. Mas tem coisas que a gente vai colocando na alma. Por que a gente está com depressão? Por que a gente está com estresse? Por que a gente está com... O que a gente está comendo emocionalmente? O que a gente está comendo fisicamente? Eu brinquei no negócio de carboidrato, mas é uma grande realidade. Qual é o último jejum bem feito que você fez? Tem cara que faz jejum de 2 horas e fica tremendo. E não é problema fisiológico. Isso aí é falta de costume de praticar o seu corpo a depender mais de Deus. E a vida espiritual? Como está a nossa vida devocional? Eu estou no primeiro ponto. O que nós precisamos eliminar para que o bom sobressaia? Uma
certa vez perguntaram para Da Vinci, como que você esculpe essas coisas? Ele falou o seguinte, eu não crio nada, eu só tiro os excessos. Ei, se você tirar os excessos da sua vida, vai sair uma boa obra. Segundo, não inventa mais nada. Pegaram? Vocês são inteligentes. O primeiro é, tira o que está sobrando. Segundo, não coloca mais nada. Como eu disse, a gente só consegue controlar o nosso foco. Tem Bíblia para isso? Salmo 27, versículo 4. Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que eu procuro. Eu não peço muitas coisas. Uma coisa, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Aí você vai lá para o apóstolo Paulo, Filipenses 3, de 13 a 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Vamos tomar cuidado, eu estou terminando agora. Vamos tomar cuidado com as embalagens. Olhem só essa garrafa aqui. Já pararam para pensar que garrafa tem validade? Sim ou não? Mas por que se a água não tem? Por quê? Pode falar. A água não tem validade, sim ou não? Por que garrafa de água assim tem validade? Se você pegar aqui, tem validade aqui, ó. Por quê? Porque a garrafa, só a garrafa, tem. Com o tempo, a garrafa pode comprometer a água. Quem é crente já entendeu. Toma cuidado para não ficar preso à embalagem e comprometer o conteúdo. Se a serpente funcionou em Moisés, não funcionou para Ezequias. Muitas vezes a embalagem da igreja do lado é até bonita, mas não faz sentido para o conteúdo que vocês estão gerando aqui. E digo mais, às vezes a garrafa que vocês colocaram aqui já está na hora também de, para não comprometer o conteúdo. A minha oração, vocês acreditaram que eu terminei. A minha oração é que a gente volte a fazer discípulos. Só isso que ele pediu. Rodrigo, como que eu consigo fazer discípulos? Eu quero me atrever aqui a te dar 3 conselhos. Quiser anotar, por favor. Aqui eu não estou inventando a roda não, tá? Como que eu crio um ambiente para que discípulos sejam formados? Primeiro, palavra de Deus. Se não é apenas mentoria. Lugares onde a palavra de Deus é ministrada, seja cantando, seja pregando, seja ensinando, esse ambiente tem discipulado. Segundo, precisa ter um ambiente onde a vulnerabilidade é bem-vinda. Se você faz parte de um ambiente onde não tem vulnerabilidade, dificilmente discipulado está acontecendo. E terceiro, comprometimento entre discípulo e discipulador. Esse é o tripé básico que nós usamos na nossa igreja. Ambientes de discipulado precisam ter palavra, vulnerabilidade e comprometimento mútuo. Se você não faz parte de um ambiente onde a palavra é ministrada, onde você pode ser vulnerável e onde você não tem compromisso com ninguém, você está sendo tudo menos um discípulo formado. Porque, falando de palavra, santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade.
Segundo, vulnerabilidade. Quando eu falo que a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente está fazendo na agenda da nossa igreja, e aqui nossa igreja eu coloco a Adai, coloco vocês, porque essa é uma provocação que eu me faço todos os dias. Quais são os ambientes que eu como pastor estou abrindo para a nossa igreja para que as pessoas possam ser quem elas são? Porque a igreja, muitas vezes, é uma grande reunião de pessoas sinceras, mas que usam algumas máscaras, porque não conseguem ser vulneráveis umas com as outras. Sendo que o próprio Jesus foi vulnerável na cruz, quando ele disse, Deus meu, por que você me deixou? Qual é o ambiente onde você pode falar para uma pessoa hoje, deixa eu ser quem eu sou de fato, deixa eu falar o que eu quero falar? Eu sou discipulado por uma pessoa, pastor Marcos Garcia, ele é bispo da igreja metodista. Eu sou assembleiano, mas sou discipulado por um metodista, vai entender. E todas as vezes que eu estou com ele, ele fala, vulnerabilidade. Vamos lá, agora é a hora. Abre teu coração. Aí eu falo de tudo. E ele, como que está a esposa? Como que estão os filhos? Como que está a igreja? Oh, meu Deus. Ei, como que estão aqueles que são seus desafetos? E eu tenho que contar. Sabe por quê? Porque ferro se afia com ferro. Isso é bíblico, Provérbios. Ambientes de discipulado precisam ter Bíblia, vulnerabilidade. Terceiro, não menos importante, compromisso. Infelizmente, muitas pessoas, elas até querem se comprometer, até falam, até marcam no Google Agenda, mas as demandas, os excessos vêm e a gente parece que sempre escolhe o lugar onde a gente não quer ser confrontado. Então eu termino essa minha fala dizendo, vamos tirar os excessos. Vamos repensar a nossa vida. Eu acho que o Anderson e a sua respectiva família, eles estão em crise. Você pode ter certeza, eles estão repensando o melhor para a igreja. Agora, para de pensar um pouco na igreja. A pergunta que faço, se o maestro no teclado pudesse subir aqui nesse teclado maravilhoso aqui, por favor, querido. Ei, por favor, qual é a serpente de bronze que você precisa quebrar? Esquece um pouco a igreja. Pense em você. Talvez é a pornografia. Talvez é a demagogia, talvez é a, fornicação, talvez é a narrativa de que tudo é corrido, né, Anderson? O Anderson sabe, eu odeio essa frase. Correria. E aí, tá tudo bem? Uma correria. Já virou narrativa, emprestada do outro. A gente parece que nunca está normal. A gente está sempre em correria. Você quer me ver feliz? É não falar que você está corrido. E os meus pastores já sabem. Você ficar falando para mim que está corrido. Ei, qual é o lugar na Bíblia que você viu Jesus falando, meu Deus, hoje o dia está cheio. Saí de Nazaré correndo e cheguei na Galileia. Qual foi o texto bíblico? Agora, se Jesus, sem WhatsApp, sem Instagram, sem Facebook, sem jegue, sem boi, sem carro, não vivia corrido, e ainda teve que fazer em 3 anos, o que a gente não está conseguindo fazer em 30 anos, e ainda foi para a cruz, e ainda ressuscitou, e quando ele ressuscita, ele acorda bem cedo, sabe por quê? Porque ele tinha muita coisa para fazer naquele dia. Enquanto as Marias estão achando que ele está dentro do túmulo, porque o túmulo está fechado, ele já está em Emaús. Já pararam para pensar que quando Jesus ressuscita, ele não bate na porta do túmulo dizendo, senhores romanos, posso sair? Eu fico imaginando Jesus acordando, né, no domingo, caramba, estou vivo, voltei. Mas a minha roupa é de morto, vou deixar dobradinha aqui. O ambiente é de morto. E os romanos acham que me prendem? Fui, fui. E os romanos ainda na porta achando que eles estavam dentro. As Marias chegam de madrugada. E quando elas chegam, a Bíblia vem dizer que um anjo vem.
os romanos caem. Aí você fala, então por que a pedra se moveu? A pedra rolou, não foi para Jesus sair. A pedra rolou, foi para as Marias entrarem, para elas perceberem que ele não estava mais lá. Qual é a pastoral desse texto para nós? Qual é a pastoral? Deixa eu falar uma coisa, a Bíblia vem dizer que quando somos batizados, estamos ressurretos com Cristo em lugares celestiais. É o que a minha Bíblia diz em Colossenses, Efésios e Romanos. Quando nós somos batizados nas águas, nós somos ressurretos com Ele. Nós estamos em lugares celestiais. Agora deixa eu falar uma coisa, tem crente que vem para a igreja, que adora, que é ressurreto, que toma ceia, que dá oferta, dá dízimo, mas ao invés de sair do túmulo, ainda fica no lugar que Satanás quer. E está adorando dentro do túmulo. A psicologia vem chamar isso de crenças limitantes. Tem pessoas que não têm ainda noção do poder que há dentro delas. Muitas vezes a gente perde a noção do poder que há dentro de nós, de focarmos naquilo que Deus deseja que foquemos. Ei, se você está se atrapalhando com algum tipo de pecado, maior é o Espírito Santo que habita em você, do que qualquer pecado que tente contra você. O problema é que a gente vai se fechando nos nossos túmulos. A gente está ressurreto, mas no nosso casulo. Por exemplo, uma mulher que não quer dirigir. Não quer dirigir, não é porque ela não quer dirigir, é porque talvez lá na juventude alguém falou para ela, você não presta para dirigir. Ela vem para a igreja, ela não falta um culto, mas ela está dentro de um casulo, mas ela não entendeu a força que ela tem de ir à autoescola e falar, eu vou aprender a dirigir, sim senhor. Tem pessoas que vêm para a igreja, levantam as mãos, adoram a Jesus, mas ficam no casulo da pornografia e ficam naquela narrativa, não, isso é mais forte do que eu. Ei, maior é o Espírito Santo da ressurreição. Ei, aonde abundou o pecado, superabundou a ressurreição de Jesus Cristo, a graça dele. Vamos focar naquilo que realmente importa. Está precisando emagrecer? Fecha a tua boca. Está precisando ler mais livros? Leia mais livros. Está precisando ter uma vida devocional mais digna? Tenha uma vida devocional, mas pare de falar que a culpa é do outro. Pare de falar que os teus filhos não te deixam fazer o que você precisa. Porque até ontem você estava pedindo um filho, e agora que ele te deu um filho, ele não vai ser problema para você servir a Deus. Quem tem ouvidos, ouça. Para ouvir aquilo que o Senhor está dizendo. Se é que você entende que Deus está dizendo alguma coisa. Vamos destruir as nossas serpentes. Vamos destruir as nossas crenças limitantes, que nos prendem em túmulos, que a gente já tem liberdade para sair, ainda que não removam as pedras. Se você pode, levante suas mãos. Deus, eis aqui a geração de Ezequias, que vai quebrar a serpente, ainda que Moisés tenha feito. Tem coisas na igreja que até funcionaram ontem, mas talvez não vão funcionar mais hoje. Tem embalagens que até funcionaram ontem, mas estão comprometendo a qualidade da água hoje. Que não possamos nos pegar às estruturas, mas que possamos compreender a essência. Deus, eu oro por irmãos e irmãs que aqui estão conferindo as suas respectivas vidas. Estão analisando, assim como eu, qual é a serpente que a gente precisa quebrar. Quais são as narrativas venenosas que a gente precisa pisar. Não queremos viver corridos. Queremos ser úteis para a nossa geração. O Senhor pediu só para a gente fazer discípulos. O Senhor não pediu para a gente ser engenheiro. O Senhor não pediu para a gente ser pastor. O Senhor não pediu para a gente ser dentista. O Senhor só pediu para a gente fazer discípulos. Então que possamos usar as nossas ferramentas na engenharia, na odontologia, no pastorado, para gerar discípulos. Que como líderes possamos
gerar ambientes onde a tua palavra é pregada, onde a vulnerabilidade pode ser aceita e onde o compromisso seja blindado. Obrigado, Deus. Tu é a honra, tu é a glória, teu é o louvor. Em espírito, quem pode ficar de pé? Em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos. Ei, hoje é dia de derrubar ídolos e de coisas que até funcionaram ontem. Rei dos reis, somente Ele é digno. Hoje é dia de quebrar Neutsan. Te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar. Ei, aonde Deus é adorado não há espaço para Baal. Aonde Deus é adorado não há espaço para religiosidades, ainda que sejam de Moisés, ainda que seja do fundador da igreja. Meu prazer é te louvar. Em espírito, em espírito, sim, sim. Já quebrou a serpente? Então canta, vai. Quebrou as desculpas, te adorando. Tá esculpindo a terra em espírito, oh, é. Eu te adoro. Aonde Ele está, ninguém é Deus, só Ele. Ele é maior que os seus problemas, Ele é maior que os seus vícios, Ele é maior que os seus preconceitos. Que toda religiosidade quebre hoje. Foi que eu nasci. Escuta aqui, esse negócio de formato é um negócio que a gente tem que tomar muito cuidado. O formato pode fazer a gente perder Deus de vista. Se lembram lá em Moisés? A igreja do deserto me ensina a como não fazer muitas coisas, mas tem algumas coisas que elas me ensinam a como fazer. Percebam que a igreja do deserto não era apegada à terra, a igreja do deserto era apegada à nuvem, à coluna. Terra aqui tem a ver com raízes, tem a ver com tradição, tem a ver com formatos. E se nós queremos ser uma igreja dele, precisamos não estar apegado aos formatos que criamos, mas à nuvem, a coluna de fogo. Anos se passam, João 4,
Está acontecendo em João 4 o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. E qual é o diálogo lá? Formato. Jesus fala para ela: ei, você já teve 5 casamentos, e o que você está agora, nem teu marido é. A gente acha que Jesus estava falando só de casamento, mas na verdade é muito mais profundo do que a gente imagina. Quando os assírios entraram em Samaria, acontecendo a conexão entre os povos, por isso que os samaritanos ficaram impuros. Pasmem vocês, eles estavam adorando a 5 deuses, e o 6º, que era o judaísmo, não era mais oficial. Ou seja, o que estava acontecendo na vida sentimental daquela mulher era apenas uma representação da religiosidade de Samaria. Aí ela está em crise, ela fala: veja o que és profeta. Aí quando ela percebe que Jesus é um profeta, ela não entendeu quem ele era de verdade. Ela fala o seguinte: eu parei de ir para a igreja, eu não consigo me adaptar ao formato, porque falaram que tinha um templo aqui, não tem mais templo no Monte Gerazim. E tomem cuidado, porque quando a gente pensa em culto, quando a gente pensa de adoração lá atrás, a gente está falando do quê? De um lugar onde você tem que levar um cordeiro para fazer culto, sim ou não? Então ela está dizendo: não tem templo para eu levar o meu cordeiro. E aonde eu moro é muito distante para eu também ir até Jerusalém. Então assim, eu não consigo me deslocar. Então eu não tenho igreja, eu não tenho bichinho. E aí já que eu não tenho igreja, então eu parei de ir para a igreja. Aí Jesus fala: eu não sou teu profeta. Eu sou o cordeiro. Pode começar a adorar. Você não precisa ir nem no norte, você não precisa nem ir no sul, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores. Quem está entendendo o que eu estou pregando, por favor, levante suas mãos. Ei, você não precisa de formato, você não precisa de serpente, você não precisa das suas tradições. Você precisa entender que o único que tem que ter no teu culto se chama Jesus Cristo. Ele é a água. O formato a gente muda, a música a gente muda. Ele não, ele é o cordeiro que foi morto, mas que hoje vive como leão da tribo de Judá. Ela chegou como adúltera, saiu como missionária. Chegou em crise, saiu resolvida. Chegou atrapalhada, chegou dizendo: uma coisa eu pedi e buscarei, que eu possa declarar que tu és o Messias. Em espírito, em espírito. Agora canta pensando nisso, para nós terminarmos, vai. Aleluia. Em espírito, em verdade. Já pensou em mudar o formato de adorar? O que faz tempo que você não faz? Você está precisando voltar a fazer. Oh, rei. Quem está preocupado com a água viva aí, levanta a tua mão e canta isso, vai. Flui o amor. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Como é bom, né? Como é maravilhoso. E de 2 anos para cá a gente tem um relacionamento.